mais uma vez, com muito amor, com muito carinho, me faço presente aqui na Higino Cunha, por meio da sala virtual, para mais uma palestra. Já tive a oportunidade de palestrar sobre o Rito Schroeder, acho que foi uma das primeiras palestras na série sobre ritos, e agora estou tendo a oportunidade. Eu sugeri, na verdade, ao irmão Eliésio que finalizasse a série sobre ritos maçônicos com uma palestra sobre a Ordem de Demolay, né? Eu já estou sabendo aí agora que ele pensou além e bolou uma série para maçônica, e a gente está inaugurando, então, não encerrando a série sobre ritos, mas inaugurando uma nova série, que é a paramaçônica, com a nossa amada Ordem de Demolay. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Estou vendo que tem vários conhecidos, tem outros irmãos que eu não tive ainda o privilégio, a oportunidade de conhecer, mas o simples fato de terem interesse no assunto Ordem de Demolay já cria uma afinidade entre a gente. Eu acho que eu vi aqui meu grande mestre do Piauí, ou eu estou enganado? Ele estava aqui mais cedo? O Hudson? Está aqui, Tô né? aqui, meu irmão, tô aqui. Pronto, meu grande mestre Hudson Barros, estivemos juntos há mais ou menos 20 dias. O Cleverson também está por aqui, o mestre conselheiro? Não. Acho que não, né? Não, quem está é o Cledson. Pronto. Então, algumas pessoas conhecidas, o Mariton, Mariton Cirino, lá de Coelho Neto. Nós temos um capítulo maranhense, lá em Coelho Neto. Capítulo Guardiões da Fraternidade Cristo Redentor, que é patrocinado pela loja maçônica Cristo Redentor da Grande Loja do Maranhão. E a gente fica feliz. Bem, Wesley Serra, não sei se é o Wesley aqui do Maranhão, de Imperatriz. Se for, manda um alô aí, Wesley. E a gente te manda um salve especial pela nossa amizade. Bem, o que eu preparei como roteiro, pretendo seguir com vocês, não é muito diferente do que a gente costuma fazer quando dá a apresentação. Deixa eu botar aqui no silencioso para não atrapalhar. Um minutinho, perdão. Opa. Pronto, perdão por isso, é questão técnica, né? Mas o que eu preparei como roteiro não é muito diferente do que nós apresentamos para a família dos nossos candidatos a iniciar nas fileiras dos capítulos Demolay, quando daquela reunião, pelo menos no meu capítulo, no Juventude Fraterna, número 312, a gente tem esse costume de fazer uma reunião prévia com a família dos candidatos, e não é muito diferente do que a gente apresenta para eles. Tanto que quando o Eliésio me perguntou se era restrito aos maçons, se era uma palestra no grau 1, eu acho que é uma palestra que a gente faz questão de que seja pública, para que os irmãos maçons, os próprios que já são demolês, mas que a família deles, ou quem tem interesse, quem tem curiosidade, possa participar e aprender conosco. Então, convém me apresentar. Cumpre me apresentar. Me chamo Luiz Carlos, estou como presidente do Conselho Consultivo do capítulo Juventude Fraterna, número 312, da Ordem Demolay, um capítulo patrocinado diretamente pela grande... Eu não sei mexer aqui, tirar o som, e eu estou me complicando. Um minutinho. Peço mais um pouquinho de paciência comigo. Eu sou ruim de tecnologia. Pronto, consegui. Sou um jovem atípico, né? Falo tecnologia com sotaque. E... Pronto. Ainda consegue me ouvir tranquilamente? Entendeu? Assiste os seus desenhos, suas coisas. Oi, meus irmãos, conseguem me ouvir? Sim, meu irmão, estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Perfeito, pronto. Consegui resolver aqui o problema que estava disparando as notificações do WhatsApp. Inclusive, irmãos, sobrinhos pedindo para entrar aqui na sala, pedindo o link. E aí eu consegui silenciar meu aparelho. Irmão Luiz Carlos, antes de você prosseguir, eu vou dar um mute coletivo no áudio e aí eu libero só o seu, tá certo? Tudo bem.
Pronto, posso? Pode. Perfeito. Obrigado, Eliésio. Então, vamos recomeçar um pouco mais tranquilo agora, sem a interrupção dos barulhos. Como eu dizia, me chamo Luiz Carlos, estou como presidente do Conselho Consultivo do capítulo Juventude Fraterna número 312, que é um capítulo Demolei, patrocinado diretamente pela Grande Loja do Maranhão. Fica aqui em São Luís, capital do estado, lá na sede da Grande Loja, no bairro do Bequimão. Também como presidente do Conselho Consultivo do Priorado, preceptores da Ordem do Templo, número 100. Priorados é uma estrutura anexa dentro da própria Ordem Demolei, uma estrutura que a gente chama de Ordem da Cavalaria, onde se reúne a Ordem da Cavalaria, que é para uma faixa específica de Demoleis, que são aqueles que já têm o grau Demolei, que é o grau máximo que o menino pode receber no capítulo, e também tem uma faixa etária ali de 17 até seus 21 anos de idade incompletos, até seus 20 anos de idade, vamos colocar assim. Então, PCC do capítulo, PCC do priorado, e na maçonaria estou como segundo vigilante da minha loja Fidelitas, olha o nome da loja aí, Fidelitas número 59, que se reúne, que trabalha no Rito de York, e se reúne ali na própria sede da Grande Loja do Estado do Maranhão, da qual ela é jurisdicionada. Além de outras frentes que a gente atua, Ritos Conceito Antiga Aceito, estou no grau 8, intendente dos edifícios, também servindo como secretário adjunto da primeira grande inspetoria litúrgica para o Estado do Maranhão. Nos graus superiores do Rito de York, eu estou maçom do Real Arco pela primeira parte dos graus, né? Que é a parte chamada Real Arco, mas já iniciei os graus crípticos, estou no primeiro grau críptico, ilustre mestre, não fugiu agora, mestre escolhido, perdão, pronto. Tem aqui uma assessoria boa. Mestre escolhido, que é o primeiro grau críptico do Rito de York. A gente já está lá também servindo como secretário do capítulo de maçons do Real Arco. São tantos graus, são tantos braços de atuação que a gente vai, claro, às vezes fugindo ou se confundindo. Ainda na Ordem Demolei, a gente está como presidente da Academia Maranhense Demolei de Letras, a MDL, uma instituição que nós criamos aqui no nosso estado para promover concursos literários e prestigiar, promover o conhecimento, promover as diversas formas de manifestação escrita, especialmente sobre a Ordem Demolei. E servindo o meu grande mestre, o meu grande conselho estadual, como presidente da Comissão Estadual de Honrarias e Prêmios. Então, toda essa parte aí de Chevalier, Legião de Honra, Cruz de Honra, os prêmios dados nos capítulos, elo honorífico da cavalaria, tudo isso aqui a gente presta uma espécie de assessoria especializada para o grande conselho e também para os capítulos, para os demoleis ativos. E essa é as nossas credenciais dentro desse universo maçônico e demolei, desse universo iniciático. Mas o que é essa instituição a qual nós servimos, a qual eu, Luiz Carlos, sirvo e me coloco para falar sobre ela aqui nesta noite para vocês? A Ordem Demolei, eu queria começar isso com uma pergunta. Não precisa nem desativar o áudio, aliás, os irmãos podem responder no chat e eu vou interagindo pelo chat com eles. Quem aqui nunca teve nenhum contato com a Ordem Demolei? Se porventura alguém aqui nunca teve nenhum contato, nunca foi numa reunião, nunca nem ouviu falar, ou ouviu falar muito vagamente, nunca se interessou, nunca teve uma maior proximidade, que se acuse, por favor. Pode escrever no chat para a gente e daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes você nunca teve nenhum contato e eu tenho muito medo do que você ouviu falar. Não é medo de que isso vá definir alguma coisa na tua vida maçônica, mas sabe aquela brincadeirinha que às vezes é puro desconhecimento, mas que pode se consolidar como uma maldade? Veja só, vou dar um exemplo. Mulher não sabe dirigir. Mulher é ruim de volante. Muita gente fala isso como uma brincadeirinha, só que de tanto repetir, você acaba ajudando que se consolide, que se solidifique um preconceito que não é legal que a gente patrocine esse tipo de preconceito, ainda mais hoje em dia. E quantas vezes a gente já ouviu falar assim, Ordem Demolei é só brincadeira de menino. Pega uns meninozinhos e bota dentro do templo para eles brincarem. Os meninos brincando no templo. E essa brincadeirinha,
eu tenho medo de como ela pode se solidificar, se consolidar nos ouvidos dos irmãos que nunca tiveram nenhum contato com a Ordem de Molay, que às vezes até o filho dele, ele inicia na maçonaria, ele não tem referência de nada. Aí ele escuta aquele irmão que já tem tantos anos de maçonaria falar: esse negócio de Ordem de Molay é um grupinho, é um grupo de jovens, é uma bobagemzinha lá, que os meninos vão lá e se reúnem, ficam brincando lá na maçonaria, e aí ele acaba reproduzindo isso, sem querer querendo, porque foi o único referencial que ele teve, e se o filho dele, caso sinalize interesse, porventura o filho dele sinalizar interesse um dia de eu queria iniciar, eu queria saber o que é a Ordem de Molay e tal, ele acaba dizendo: não, meu filho, isso de mão, isso não leva a nada e tal. Eu arrisco fazer uma analogia aqui, a Ordem de Molay, ela é uma instituição com projeto pedagógico. Eu faço essa analogia porque, comparando com a maçonaria, diferente da maçonaria, que a gente sabe pouco sobre as origens mesmo, a gente sabe documentos a partir de 1717, ali daquele contexto de Grande Loja Unida da Inglaterra, de antigos e modernos, etc. Mas, assim, antes disso, de quando veio exatamente, o que nós temos no máximo são especulações. Temos diversos irmãos que escrevem muito bem sobre esse assunto, não vou entrar no mérito, mas a gente não tem, assim, uma data X que você possa dizer o dia que a pessoa tal, pela primeira vez, pensou numa instituição como maçonaria, foi lá e registrou um documento e disse: olha, a partir de hoje, no mundo, existe a maçonaria. Isso tudo foi com o tempo que nós fomos juntando documentos históricos e estudando, nos aprofundando e formando um conceito do que é a maçonaria, mais ou menos quando que ela surgiu, o que ela trata, a que ela se destina, etc, etc, etc. A Ordem de Molay, não. Ela tem certidão de nascimento, ela tem data, ela tem pessoas envolvidas, tem CNPJ. Então é muito fácil você precisar quando ela surgiu, a que ela se destina e dizer até que ela tem, de certa forma, um projeto pedagógico, né? Ela apresenta algo muito bem definido. Não obstante, muitos irmãos chamam, inclusive eu, a Ordem de Molay de um programa. É o programa de Molay. O jovem, ao iniciar a idade mínima para a Ordem de Molay especificamente, que é o capítulo, é 12 anos, embora a gente tenha uma outra estrutura, que eu falo dela melhor daqui a pouco, que são os castelos dos escudeiros. No meu capítulo, nós temos um castelo, o Castelo Juventude Fraterna, número 141, e aí para esse castelo dos escudeiros a idade mínima é 8 anos. Então ali o jovem, o rapazinho entre 8 e 12 anos, ele pode estar tendo algum tipo de contato com a Ordem de Molay, com esse universo de Molay. Ele vai participar de um programa de virtudes, de ensinamentos, de liderança, de eventos, de atividades as mais diversas. Esse programa tem um período específico, porque com 21 anos de idade, claro, uma vez Demolay, sempre Demolay, ele vai continuar, mas como sênior Demolay, né? É um outro estágio, né? Ele vai ser alumni do latim quer dizer ex-aluno, vai ser como uma turma de ex-alunos, assim como as faculdades, os cursos, as escolas, as mais diversas têm. Os ex-alunos da turma de Direito, do SEUMA, da UFMA, os ex-alunos, os ex-maristas, né? Tem até aqueles encontros de turma dos maristas, dos batistas, das escolas tradicionais de cada cidade, de cada região. Ele vai ser ali algo como um ex-aluno, mas não mais um Demolay ativo, que pode colocar a capa, participar de um ritual, participar das atividades da Ordem Demolay. Eu estou situando tudo isso para você para dizer que é um programa, que tem um projeto. Então, se porventura você ouviu em alguma mesa aí, ou se ouviu, mesmo que aleatoriamente, alguém dizer: é só brincadeirinha de menino, é só invenção, é os meninozinhos que vão brincar lá na maçonaria, bobagem. A Ordem de Molay, ela tem certidão de nascimento, a Ordem de Molay, ela tem um programa funcional, prático, que dá resultados, que dá retorno. Feita esta defesa inicial, talvez até de forma muito visceral, com muito amor no coração, cumpre explicar como ela surge. Afinal, esse programa surgiu quando? Tá certo, Luiz, você falou que tem certidão de nascimento, pois me mostra aí, de quando que ela é. Início de 1919, início do ano de 1919, você está ali num contexto de pós-guerra, em todo o mundo, especialmente no mundo ocidental, e nos Estados Unidos da América, os efeitos disso não eram diferentes. Um jovem maçom chamado Frank Sherman Land iniciou cedo na maçonaria, um homem que vinha de uma verve
religiosa muito grande, conhecido como menino pastor, versado nas escrituras sagradas, Frank Sherman Land, ele conhece, lhe é apresentado um rapazinho chamado Louis Lauer. Mas eu não quero me adiantar na história. Vamos falar um pouquinho antes. Em 1919, quando ele conhece Louis Lauer, a gente está ali no início do século XX, né? A maçonaria americana ela vive desde o século XIX, da segunda metade do século XIX, o que eu chamo, eu digo eu porque eu tenho pesquisa nesse sentido, já escrevi sobre esse assunto, o que eu chamo de boom paramaçônico, o boom do movimento paramaçônico. A partir dos anos 1850, a maçonaria vira o centro social, cultural, a grande atividade da família americana. Se o maçom americano pudesse ter todo dia uma atividade na maçonaria, todo dia uma ordem, algo para participar, um grau anexo para receber, ele tinha. Ele buscava preencher a vida dele, a vida social e familiar com a maçonaria. Então, quando a gente fala 1919, a gente está nesse contexto histórico, de uma espécie de boom paramaçônico. E o Frank Sherman Land, que é esse jovem maçom, esse jovem empresário que havia ali herdado um restaurante, começado o negócio do restaurante com uma placa que fez sucesso na época, coma tudo quanto puder por 25 centavos, 25 centavos de dólar, né? E ele, um jovem promissor empresário, recebeu a oportunidade de trabalhar, de complementar a renda, vamos dizer assim, trabalhando também ali para algo que os irmãos maçons da época já ouviam como vocacionado, que era funcionário do serviço social do rito escocês antigo e aceito. Então, é nesse contexto, pós-guerra, todo um movimento paramaçônico muito forte, Frank Sherman Land, um jovem maçom, com uma verve religiosa, trabalhando no serviço social do rito escocês antigo e aceito, que apresentam aquele rapaz que eu mesmo me interrompi quando citei o nome dele, que é o Louis Lauer. Apresentam a ele dizendo o seguinte: olha, eu queria que você desse um direcionamento na vida desse rapaz, que você o ajudasse. Ele perdeu o pai agora, justamente dessa questão de guerra. E ele vai virar arrimo de família. Ele tem 16 anos, está estudando, vai ter que, além de trabalhar, de estudar, vai ter que ser o esteio da família. Ajuda ele, dá um direcionamento para ele. E eles começam uma amizade. E aí eu evidencio algo que para mim é uma característica do início da Ordem de Molay e que diferencia ela das outras instituições paramaçônicas da época. Ela tem um contexto relacional, afetivo, bastante específico. Porque todas as outras instituições paramaçônicas que foram surgindo, elas foram surgindo talvez com uma ideia mais análoga de maçonaria, mais de graus, de ensinamentos. A Ordem de Molay não. Ela surge de um contexto um tanto quanto relacional e afetivo entre Frank Sherman Land, este nosso maçom, e Louis Lauer, que muitos dizem o primeiro de Molay. E, de fato, foi o primeiro de Molay. E eles começam uma amizade de tal maneira que Land apresenta Louis Lauer, a sua esposa, né, o Land, e diz, na verdade, antes de ele apresentar, né, o Haided, que é a biografia, diz que ele chegou em casa com um brilho diferente no olhar. E a Nell Land diz, parece que você encontrou uma pessoa que você esperou encontrar ela a vida toda. Tem algo de diferente no seu olhar. E ele disse, realmente eu conheci um rapaz especial. E eu acho que nós deveríamos trazê-lo aqui, convidá-lo para jantar, quem sabe quarta-feira à noite após a igreja. Eu quero permanecer tendo contato com ele, trocando ideias com ele. Então, veja só o quão relacional e o quão afetivo foi esse princípio. Após isso, ele já desfrutando de uma boa amizade, de uma confiança um com o outro, Land pergunta, mas você não tem outros amigos que teriam interesse em participar dessas conversas tão boas que nós temos tido? E ele tinha. O Louis Lauer apresentou a Land mais 8 garotos que somaram e virou ali aquele grupinho, 9 garotos e um homem, 9 meninos e Frank Sherman Land de maçom. E eles se encontravam com certa periodicidade e Frank Sherman Land sempre compartilhava com eles dos seus ensinamentos, dos seus valores, daquilo que ele achava que poderia ser um diferencial para a vida deles. Até que um belo dia, visitando lá onde Land trabalhava, a sede do rito escocês antigo e aceito,
Até que um belo dia eles começam, era um dia à noite, e eles começam a conversar, a trocar ideia. Frank Sherman Land começa a contar algumas histórias, algumas lendas, alguns ensinamentos, talvez dando alguns spoilers ali de ensinamentos maçônicos para os meninos. E uma conversa especial, um nome, uma lenda, uma história especial chama a atenção deles, que é a de Jacques de Molay. Vou contextualizar melhor. Frank Sherman Land, nessa época, além de funcionário do rito escocês antigo e aceito, ele estava como presidente do magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosh, que é o corpo subordinado dos graus superiores do rito escocês, que compreende ali do grau 19 ao 30. Nessa condição específica, as histórias que ele estava contando eram as histórias que ele estava trabalhando nos graus maçônicos. Suponho, ainda não cheguei lá, como falei a princípio, estou no grau 8 por enquanto. Mas as histórias que ele contava aos meninos são histórias do que ele estava vivendo, do que ele estava mexendo naquela época, que era os ensinamentos do grau 19 ao 30. Parece que lá por esses graus tem alguma coisa aí que fala de Jacques de Molay. Tanto que, dentre as tantas histórias que Land contou aos meninos, isso quando eles já estavam ali planejando se organizar melhor em torno de algo que seria a princípio um clube, dentre as tantas histórias, a que chamou a atenção desses meninos foi a de Jacques de Molay, os ensinamentos ali de um homem que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários e que foi fiel até o fim, teve ali eterna lealdade para com seus companheiros quando foi torturado e levado à fogueira. Isso aí é história, ensino médio, e levado à fogueira pelo Papa Clemente, pelo rei Filipe o Belo, Filipe IV dito Belo e Papa Clemente V. Este ensinamento saltou aos olhos dos meninos e eles começaram a se estruturar em torno daquilo ali. Land ainda advertiu, olha, não vão com muita sede ao pote. A gente pode conhecer outras histórias, a gente pode falar de outros assuntos. O nosso clube não precisa ser necessariamente em torno da história de Jacques de Molay. É uma história possível, mas tem outras. Mas não. Aquele nome, aquela história já tinha cativado aqueles 9 garotos. Jacques de Molay gerou o interesse deles e eu queria fazer aqui um paralelo com a maçonaria. Assim como na maçonaria, nós temos também uma lenda que é contada, que é desenrolada nos seus mais diversos estágios, do grau 1 ao sublime grau de mestre maçom, que é o grau 3, e depois, dependendo de cada rito aí, é esmiuçada com palavras diferentes, né? com narrativas diferentes nos graus superiores de cada rito. Assim como nós temos uma lenda, e a lenda, por si só, por se tratar de uma lenda, ela tem um caráter formativo, alegórico, de ensinamento, assim, aquela lenda, aquela história, no caso de Jacques de Molay, passaria a ser para os meninos o eixo temático do que viria a ser a Ordem de Molay, ainda não era, que viria a ser. A princípio era um clube, depois mudaram de nome para conselho e, por fim, resolveram instituir como ordem. Frank Sherman Land, este homem que tinha um brilho no olhar, ele chegou mais uma vez com um brilho no olhar. Desta vez ele foi visitar o seu querido amigo e irmão maçom, Frank Arthur Marshall, um homem que era conhecido por ser dramaturgo, crítico literário, escritor de jornais, famoso na época no seu métier, na sua profissão de jornalista. E Frank Marshall pergunta: tem alguma coisa de diferente com você? Quais são as novidades? E Land conta: tem uns meninos que a gente tem saído para conversar. Eu tenho falado para eles alguns ensinamentos, eles estão interessados nas coisas que eu falo. Eles estão interessados em histórias que eu tenho contado, histórias lá da maçonaria. Se interessaram especialmente em torno de uma história aqui de Jacques de Molay. E eles me chamam até de Dad. Dad, em inglês, seria algo como uma forma carinhosa de pai, ou seja, seria algo como papai. Papai Land. Aqui no Brasil, tem até uma explicação para isso, nós optamos, nós nos acostumamos a chamar de tio, em vez de dad, ou melhor, em vez de papai, ou em vez de pai. Talvez não para nossa cultura, ou para o nosso idioma, não soasse tão bem o jovem de Molay chegar: pai fulano, pai cicrano.
papai fulano. Mas temos essa questão de chamar de tio aqui, e lá é Dad, né? Papai Land, papai Marshall. E aí o Frank Arthur Marshall pergunta, e mais alguma novidade, além de papai, de você ser chamado de papai pelos meninos, de você ter agora 9 meninos que eles chamam de papai? Ele diz, temos sim, porque a gente está se organizando em torno de algo mais institucional. Nós precisamos de um programa valorativo. Nós precisamos trabalhar alguns ensinamentos. Eu sinto que falta algo, porque os meninos eles já estão, eles têm um time de beisebol deles. Tem até uma literatura sobre a Ordem de Demolay que diz que nos primeiros anos a palavra-chave era beisebol, porque era o esporte que os meninos todos praticavam e gostavam, e em torno do qual eles se organizavam. E a partir do beisebol, eles pensavam em filantropia, pensavam, discutiam ali naquela resenha após os jogos, discutiam algum ensinamento, algum valor, ouviam o que o tio Land tinha para falar. Eles fazem, mas a base deles ainda não era capítulo, ainda não era ensinamento sobre o Jacques Demolay, era beisebol. E o Land disse para o Marshall, eu ainda estou insatisfeito. Os meninos eles têm se reunido, eles têm me ouvido, eles têm praticado boas atividades, mas falta algo. E aí ele confia em Marshall para que este algo que falta fosse o ritual Demolay. E Marshall ele o escreve em tempo recorde, pouquíssimo tempo, acho que coisa até de 24 horas, me foge esse dado da memória agora, mas, salvo engano, em 24 horas, ele pelo menos rascunhou o que viria a ser o ritual Demolay. Que quando Frank Sherman Land olhou, ficou embasbacado. Nossa, fantástico, que poético, que lindo. E o próprio Marshall ficou impressionado com a sua capacidade de produzir aquilo. Falando aqui em termos análogos com a maçonaria, quem sabe até um pouco de spoiler, para quem os Demolays que ainda não iniciaram, mas é um tanto quanto baseado no ritual, nos rituais do que a gente chama aqui de rito de York, e que lá nos Estados Unidos eles vão chamar de rituais das Blue Lodges, ou ritual das lojas simbólicas, para tornar mais simples. É um tanto quanto baseado, bem parecido mesmo, bem próximo, até nome dos cargos, os cargos, algumas questões de movimentação, alguns ensinamentos, é um tanto quanto baseado. E daí não teve mais como segurar. Tinha o que faltava. Tinha ensinamento, tinha ritual, não era mais um simples clubinho. Agora, de fato, era uma ordem. A ordem de Demolay. A ordem Demolay. E essa instituição ela cresceu muito rápido. Acho que Frank Sherman Land não tinha noção, ou melhor, não é nem que tivesse noção ou não, ele não estava preparado para este crescimento. Ainda em 1920, o chamado capítulo mãe, que é o capítulo lá da cidade de Kansas City, ainda em 1920 esse capítulo recebia várias petições de lojas maçônicas querendo capítulos nas suas lojas. A loja de Frank Sherman Land era a loja Ivanhoe, número 446 da grande loja do estado do Missouri. E o capítulo mãe da Ordem de Demolay se reunia ali no templo do rito escocês antigo e aceito, a princípio. Começam a chegar essas petições e o capítulo mãe não dá conta. Porque quer dizer, além de funcionar, além de se administrar, ele precisa dar conta de autorizar o funcionamento de outros capítulos e, quem sabe, até coordenar inicialmente as atividades desses outros capítulos. Você já imaginou se sua loja fosse responsável por outras lojas? Se o seu capítulo fosse responsável por outros capítulos? Não dá. Tanto é que nós temos uma estrutura, geralmente nós temos uma estrutura superior. No caso da maçonaria, superior às lojas, nós temos superior no sentido de guarda-chuva, vamos dizer assim. Nós temos as potências, as grandes lojas, os grandes orientes. Da mesma forma, sentiram falta de uma estrutura administrativa e financeira para cuidar da Ordem de Demolay. Só que perceba, meu querido irmão, meu querido sobrinho, cunhadas, tias que estejam presentes aqui nesta sala, perceba que a gente está falando só do primeiro ano da Ordem de Demolay. E aí é fundado o chamado Grande Conselho, que depois muda de nome para Supremo Conselho. E o Grande Conselho da Ordem de Demolay
Frank Sherman Land se coloca numa posição que ele permaneceu até o fim da vida, ou seja, até 1959, ano que ele faleceu, que é a posição de grande secretário. É muito comum na cultura maçônica estadunidense o grande secretário ser um funcionário e ser alguém que trabalha até morrer. O cargo de grande secretário só vaga de muitos e muitos anos, de tempos em tempos, ou quando o irmão vem a óbito. E Frank Sherman Land quis ocupar essa posição estratégica, não sendo ele o primeiro grande mestre da Ordem de Molay. Posição na qual ele colocou o juiz Alexander Cochrane, que já era, àquela altura, um grande entusiasta da Ordem de Molay, daquilo que em pouco tempo tinha se tornado a Ordem de Molay, não só um grande entusiasta, mas um grande apoiador, um grande auxiliador de Frank Sherman Land. Eu quero continuar assustando vocês. Não foi só um crescimento que foi rápido em um ano. A internacionalização também foi rápida. Em 1921, nós já tínhamos Ordem de Molay fora dos Estados Unidos da América. Ao dia que Frank Sherman Land chega em casa, um pouco eufórico, agitado, e olha para sua esposa e diz: nós somos internacionais. A Ordem de Molay já não é uma coisinha aqui da minha loja, da minha cidade, ou que o estado vizinho quis também, não. Já tem Ordem de Molay no Canadá. Em 1923, expande, salvo engano, para o México. Daí, todo o século XX é de expansão internacional da instituição, até que ela chega no Brasil, e a gente fala disso melhor daqui a pouquinho. Mas, até então, eu quero evidenciar para ti que a Ordem de Molay ela é um instrumento de transformação social. Isso é percebido pela maçonaria. Esse instrumento de transformação social ele é expandido para a vizinhança e ele é expandido para fora do país. A primeira instituição maçônica a dar apoio institucional para a Ordem de Molay, estou falando de papel, de tratado, de documento, foi o capítulo de maçons do Real Arco lá de Kansas City, ou seja, aquela instituição que trabalha ali a primeira etapa dos graus superiores do rito de York. E Frank Sherman Land, o tempo todo, enquanto vida teve, mas acho que ficou esse legado e até hoje, em alguma medida, a gente tem isso, ele investiu bastante em protagonismo maçônico e social. Traduzindo, ele sempre trouxe os medalhões para a Ordem de Molay. Ele era um maçom de referência, era um maçom respeitado e respeitável, então sempre com ele estiveram os veneráveis, os grão-mestres, os soberanos, grandes comendadores, rito escocês, os presidentes de corpos dos graus superiores do York, do próprio escocês. Toda essa grande diretoria maçônica sempre andou muito próxima de Frank Sherman Land. Na verdade, ele sempre andou muito próximo dessas pessoas e assim podia sê-lo pelo prestígio, pelo respeito que ele gozava. Também com as grandes lideranças sociais. Ele sempre esteve próximo ali, até de presidentes da República, como foi o caso do presidente Harry Truman, que era amigo pessoal de Frank Sherman Land. Maçom, lá da Grande Loja do Missouri, foi senador pelo estado do Missouri e depois se tornou presidente, o 33º presidente da República, sucedendo Franklin Delano Roosevelt, e era amigo pessoal a ponto de receber Land lá na Casa Branca. E para todos esses medalhões, sejam eles da maçonaria ou civis, da sociedade civil, além de ele andar próximo, ele também sempre tinha um trabalho de aproximação por meio dos programas de honrarias e prêmios, dos reconhecimentos como membro honorário. Ou seja, a Ordem de Molay nunca foi uma instituição que tenha sentado embaixo, vamos dizer assim. Ela sempre teve assento à mesa, ela sempre gozou de prestígio dentro da maçonaria. Claro, às vezes, infelizmente, a gente conhece uma outra realidade local, de algum estado, de uma outra, casos isolados, em que não há o devido prestígio concedido à Ordem de Molay. Mas desde a sua origem, ela sempre se sentou à mesa das decisões. Sempre as grandes lideranças maçônicas fizeram parte dela. Eu estou te falando isso porque eu quero evidenciar que nestes anos em que o Grande Conselho foi criado, que depois se tornou Supremo Conselho, os soberanos grandes comendadores foram nossos grandes mestres da Ordem de Molay, foram nossas lideranças adultas, pessoas que inclusive ajudaram muito a reformar e a melhorar administrativamente a instituição de Molay. Ou seja, sempre houve na Ordem de Molay um protagonismo maçônico muito grande e vice-versa, né? Com o passar dos anos, é natural que haja um protagonismo de demolays na maçonaria, de demolays que iniciem e se tornem maçons
eles passam a protagonizar de algum espaço dentro da ordem maçônica. É nos anos 70 que toda essa aproximação, que todo esse fluxo com autoridades faz com que a Ordem de Molay esbarre aqui no Brasil, né? Porque o Alberto Mansur, já ali no Supremo Conselho, me foge só o dado específico, se a essa altura ele já era soberano grande comendador do rito escocês aqui no Brasil. Mas acho que já nos anos 70 ele tem o primeiro contato com a Ordem de Molay por meio de folhetos que o Supremo Conselho Mãe do Mundo mandava para o Supremo Conselho do Brasil. O Supremo Conselho Mãe do Mundo, que a gente chama na maçonaria, é o Supremo Conselho do Rito Escocês, lá do sul dos Estados Unidos. E tinha aquela troca de correspondências. E num desses folhetos veio aquela divulgaçãozinha, Ordem de Molay. E o Mansur se interessou, quis saber, quis ir atrás, quis perguntar. E ao fazê-lo, começou a estreitar a troca de informações da Ordem de Molay com o Brasil. Até que o Mansur foi nomeado como o oficial executivo, uma pessoa que estava autorizada a fechar, a fazer os negócios, as tratativas da Ordem de Molay por aqui. E em 1980 nós temos a fundação, instalação do primeiro capítulo. Agora, dia 16 de agosto, fazendo aniversário. Acho que é dia 16 de agosto, salvo engano, fazendo aniversário de 40 anos da Ordem de Molay do Brasil. É isso? Sou ruim de conta. 1980, 2020, é isso, né? Pronto, 40 anos da Ordem de Molay no Brasil, com o capítulo Rio de Janeiro, número 001, primais, capítulo primais da Ordem de Molay no Brasil, capítulo mater na América Latina, na América do Sul, é este nosso aqui, do Rio de Janeiro. E essa expansão, ela continua. E a coisa dá tão certo aqui no Brasil, que em 85, é expedida uma carta constitutiva que permite o Brasil ter um Supremo Conselho próprio. Quer dizer, o que era até então o Mansur, um oficial executivo, alguém que podia falar pela Ordem de Molay no Brasil, que podia tratar, fechar os negócios da Ordem de Molay no Brasil, se torna, a partir de 85, um Supremo Conselho, uma instituição que tem a sua autonomia administrativa, financeira, para organizar a Ordem de Molay nacional. E é daí que o crescimento é grande. Aqui no Maranhão, eu estou no estado do Maranhão, e a loja Mestre Gino Cunha é uma loja maranhense, embora pertinho aí de Teresina, Piauí. Aqui no estado do Maranhão, a Ordem de Molay chegou no ano de 1991, através do Grande Oriente, do antigo Grande Oriente, para o Grande Oriente do estado do Maranhão, da Comab. Hoje em dia, Grande Oriente, não, perdão, através do Grande Oriente Autônomo do Maranhão, o antigo Grande Oriente Autônomo do Maranhão, da Comab, hoje em dia, Grande Oriente do estado do Maranhão, Goema. Na grande loja chegou a partir do ano de 1994, pelo sul do estado. Foi chegar ali através dos seus capítulos Evangelista Mota Nascimento Júnior, número 238, e Wagner Benedito Ramalho Filho, número 239. O nome do capítulo lá do Goan, hoje Goema, é o capítulo São Luís, número 144. Nós tivemos o privilégio, tive a honra, o privilégio de participar do processo de reativação dele no ano de 2018. E o meu capítulo, Juventude Fraterna 312, ele é o primeiro da grande loja do Maranhão na capital. Não é o primeiro capítulo da capital, mas é o primeiro da grande loja na capital. E o único até então. Ele foi fundado no ano de 1996. O capítulo de Timon, que é o nosso capítulo Cavaleiros dos Cocais, ele é do ano de 2014. O crescimento da Ordem de Molay no Brasil foi algo que não foi. Desde então, nós só crescemos. Hoje em dia, os próprios irmãos estadunidenses, administradores lá da chamada de Molay International, que é a sucessora do Supremo Conselho Internacional, a instituição que administra a Ordem de Molay internacionalmente, eles reconhecem que nós fazemos a maior Ordem de Molay do mundo. Veja só como deu certo e como nós nos tornamos grandes aqui. E, afinal de contas, o que é ensinado? Que ensinamento é esse? Que coisa tão legal, tão produtiva é essa? Tão encantadora? A tia que esteja aqui presente na sala, não sei se tem alguma, talvez esteja se perguntando: o que é que vocês se trancam lá com nossos filhos? O que é que eles fazem? O que é que eles aprendem? Veja só, é um programa de virtudes. Já devem ter ouvido falar: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade,
pureza e patriotismo. É um programa de virtudes, um programa de baluartes, defesa das liberdades civil, intelectual e religiosa, e também um programa de liderança, porque o seu filho, o seu sobrinho, você, Demolei ativo, que está me assistindo aqui nesta noite, pode se candidatar para ser o mestre conselheiro, para ser o líder do seu capítulo, para ser aquele cara que vai pensar nas atividades que o seu capítulo vai fazer ao longo de 6 meses. Você que vai dizer qual é a filantropia bacana, se é para entregar sopa, se é para ajudar idosos a atravessar a rua, se é para doar livros, recolher e doar livros para uma escola carente, você vai dar a ideia. E os seus irmãos demolês, aqueles meninos que fazem parte do capítulo com você, vão seguir a sua ideia. Mas na prática daquela ideia, tem um ensinamento, tem uma cortesia, tem um companheirismo, afinal de contas, se os irmãozinhos demolês ali do capítulo não forem companheiros um do outro, não forem fiéis um ao outro, não seguirem a liderança um do outro, nenhuma atividade vai sair. Tem fidelidade, tem um companheirismo. Tem um amor filial, porque o mestre conselheiro vai ter que pensar numa atividade para o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e ao pensar nessa atividade, ele vai dizer, a gente pode recitar uma cerimônia, ler um poema, organizar um chá, organizar um bingo, e se for aprovado, e se os irmãos todos comprarem a ideia e a atividade sair do papel, vai reunir o pai, vai reunir a mãe, e ali você vai estar demonstrando o quanto que eles são importantes. Tem uma reverência pelas coisas sagradas, porque lá quando tiver o dia devocional, o mestre conselheiro vai ter que pensar em alguma coisa, visitar uma missa, um culto, um centro espírita, e ali aprender aprender é talvez uma palavra muito muito intensa, mas conhecer e por conhecer respeitar uma religião diferente, uma religião que não a sua. Então é isso. É esse programa de virtudes, de liderança, são esses ensinamentos aos quais nós nos dedicamos dentro dos nossos capítulos, e priorados, e castelos, etc. Eu diria que é a melhor e mais barata filantropia que a maçonaria pode fazer. Porque é uma filantropia para si, mas é uma filantropia para a sociedade. É para si, porque é uma renovação das fileiras a longo prazo. Não é obrigatório que o demolei, quando virar sênior, quando tiver de 20 anos de idade para frente, inicie na maçonaria. Mas é possível que isso aconteça. E os relatos que nós temos, as estatísticas que nós temos são as melhores possíveis. É aquele menino ali que você pegou para criar, né? Que você vê crescer desde 12 anos de idade, que você conhece os frutos. E é aquele menino que talvez justamente por ter crescido ali, ele de fato tem um amor muito grande por aquilo tudo e vai querer dar um retorno, querer dar um resultado, querer participar de coração aberto. E às vezes, não estou querendo fazer treta aqui, criar nós contra eles, nada do tipo, mas às vezes aquele irmão que não teve a oportunidade, não teve o privilégio de iniciar na Ordem Demolei, ele inicia na maçonaria, ele já tem uma agenda, uma rotina, uma vida toda fechadinha, e ele encaixa a maçonaria quando dá. É diferente daquele menino que desde 12 anos, a vida dele de ir ali para aquela loja, para aquela grande loja, de participar, de fazer aquilo ali acontecer, de limpar aquele chão, de pensar numa atividade, de saber como é que liga e desliga o freezer. Ele sabe como aquilo ali funciona, ele ama ver aquilo ali funcionando e ele quer continuar fazendo funcionar. Então, é um investimento que a loja está fazendo em si própria a longo prazo. E é um investimento que ela faz para a sociedade, porque esse menino ele vai fazer filantropia. Um capítulo Demolei, ele vai obrigatoriamente fazer filantropia. Ele vai obrigatoriamente pensar em atividades interessantes, em atividades que agregam socialmente. Então, com estas palavras, de que o maior investimento que a maçonaria pode fazer no seu futuro e na sociedade é a Ordem Demolei, com as palavras com as quais eu desperto em vocês, espero ter conseguido isso. A Ordem Demolei, como instrumento de transformação social, eu espero que todos nós tenhamos conhecido melhor a Ordem Demolei nesta noite. Obrigado, estou aqui à disposição para qualquer colocação, pergunta, dúvida, comentário. Devolvo a palavra ao meu venerável Eliésio. Beleza, muito obrigado, meu irmão Luiz Carlos. Então, meus irmãos, nós agora abrimos para as intervenções. Os irmãos que quiserem se manifestar,
podem deixar a mãozinha aí no chat. Irmão Sebastião Bonfim, nosso venerável da loja Irã Bife, nosso candidato para ser o próximo Sereníssimo Grão-Mestre da nossa grande loja do Maranhão, já está inscrito aqui. Nós vamos fazer blocos de 3, meus irmãos, meus sobrinhos, fica mais bem organizado. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, é só levantar a mãozinha aí no chat. Percebo que está na sala nosso irmão Antônio Dias, delegado litúrgico do Rito Moderno Piauí e Párcio Grão-Mestre do GOB Piauí. Nosso irmão Ronald Calixto, eminente grão-mestre adjunto da grande loja do Piauí. Nosso irmão Cabral, grão-mestre adjunto do GOB Piauí. Nosso irmão Vanner Marinho também, nosso atual sereníssimo grão-mestre em exercício da nossa grande loja. E vejo aqui diversas autoridades da Ordem Demolei também. Então, nós iniciamos o nosso irmão Bonfim. Está com a palavra, meu irmão. Seu áudio está desligado. Pode ligar aí. Isso, obrigado, beleza. Meu eminente grão-mestre adjunto e grão-mestre em exercício, Vanner Marinho, meu poderoso irmão Luiz Carlos, eu queria parabenizar, né, pela excelente palestra, pela difusão, pela forma como você tem tratado e uma forma como você, com muita liderança, trata-se a nossa Ordem Demolei. Quero dizer, meu irmão Luiz Carlos, que para mim não é surpresa, né, a forma como meu irmão conhece e como meu irmão divaga, né, a respeito daquilo que você gosta e daquilo que você se empenha a fazer. Mais uma vez, só te parabenizar por isso, dizer que na nossa gestão, né, você para a parte, entendeu? E dessa mesma forma, trabalhando em sintonia com esses garotos, porque a gente sabe que, meu irmão Eliezer, que é o futuro, né, da maçonaria, a gente sabe disso, que a Ordem Demolei tem prestado relevante serviço, né? A gente faz um trabalho em sintonia, correlado, e além do mais, você está trabalhando, né, com futuros líderes. Ontem eu conversava com o sereníssimo grão-mestre da loja de Rondônia, ele me dizia ele que na loja dele já é o 4º Demolei que se elege venerável mestre. E isso tem sido uma prática constante na maçonaria, porque a Ordem Demolei tem trabalhado com muita insistência e com muito sucesso na liderança dessas crianças, desses garotos, tirando da rua, fazendo esse trabalho social. Aqui no meio da pandemia, né, o nosso capítulo aqui ligado à Glema fez relevante serviço, distribuindo sopa, né, a pessoas carentes, num momento difícil, num momento crítico, né, que você não achava nem comércio ou restaurante aberto, que se pudesse aceder, eles estavam lá tratando o pessoal da rua de noite, à noite, esse negócio todo. Vejo a Ordem Demolei se expandindo em São Luís, e não só no São Luís, mas no Maranhão, como no Brasil. E é o futuro, e está numa dimensão que a gente não pode mais dizer assim, não vai parar, vai estacionar, não é isso. Daqui para frente é só a gente procurar lapidar e melhorar essas atividades. E fique certo, meus irmãos, entendeu? Que nós daremos total apoio. Luiz Carlos fará parte da nossa gestão e trabalhando juntamente com todos os Demolei, com todos os capítulos, para que a gente possa fazer uma Ordem Demolei eficiente, fantástica e uma maçonaria com muita dignidade. Meu irmão Elias, muito obrigado e eu parabenizo a todos os irmãos, amados irmãos que estão na sala. Tenham uma ótima semana, um final de semana maravilhoso e que Deus os proteja e livre dessa pandemia que assola todos nós. Meu irmão Vânia, um abraço no coração, irmão. Um abraço, tchau. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Nosso irmão Bonfim, obrigado pelo carinho, pela presença, pela colaboração. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra? Venerável mestre, se fosse possível. Pois não, meu irmão Benzão, eminente grão-mestre adjunto da grande loja do Piauí. Você está com a palavra. Muito obrigado, meu irmão. Eu parabenizo o nosso palestrante que demonstrou um profundo conhecimento sobre a nossa Ordem Demolei.
Eu só quero dizer da tristeza que ainda existem irmãos e pessoas que pensam que os nossos sobrinhos, os nossos familiares demolês se reúnem para brincadeira. Não é nada disso. A maçonaria tem por objetivo formar caráter. E os nossos sobrinhos, a partir de 11 até 21 anos, eles estão em formação. E é essa contribuição que a maçonaria dá para o futuro da juventude. Então, parabéns a Higino Cunha, número 23, parabéns ao Eliezer, o Venerável Mestre, ao nosso palestrante que nos brindou com essa maravilhosa palestra. Muito obrigado, meu Venerável Mestre. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Eu gostaria de ouvir algum demolei, né? Nós temos aí nosso irmão e sobrinho Daniel Santos, parte grande mestre estadual da Ordem Demolei no Piauí, o Iargo, mestre conselheiro do capítulo Juventude Fraterna de São Luís, nosso irmão Vanner, aí de volta, né? Se mais algum irmão ou sobrinho quiser fazer uso da palavra, é só se manifestar. Meu venerável, não sei se dá para ouvir legal. Opa, irmão André. Meu irmão Aliás, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui. Primeiramente, agradecer o convite, lógico, mas aqui falando em nome do nosso grande conselho do Estado do Maranhão, representando aqui o irmão Marquinhos, nosso grande mestre, como o atual grande mestre estadual adjunto, dizer que para a gente é uma alegria, né, que a maçonaria tem visto a nossa ordem, a nossa querida ordem com outros olhos, e que para a gente é muito gratificante ver grandes homens, grandes maçons, grandes pais, grandes líderes de família participando dessa reunião para discutir a Ordem Demolei. E para a gente é um grande prazer. Então, quero dizer a todos vocês, meus irmãos da loja, todos os irmãos convidados que aqui participam, dizer que a Ordem Demolei Maranhense está de portas abertas para abraçar todos. E fica aqui meu grande abraço ao meu irmão Vanner, nosso sereníssimo grão-mestre em exercício, o nosso candidato a grão-mestre, que já deixou claro o seu apoio à nossa Ordem Demolei. E a você também, meu irmão Aliás, nosso oficial executivo venerável. Obrigado pela sua dedicação dentro da nossa Ordem Demolei. E, por fim, ao nosso grande tio novo, nosso irmão Luiz Carlos, que é um artista da Ordem Demolei, podemos dizer assim, um grande irmão. Então é isso, meu irmão Aliás, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui de olho no final da nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão André, pela colaboração, né? O grande conselho da Ordem Demolei do Maranhão sempre presente, né? Nosso irmão Máriton Cirino, venerável mestre da loja Cristo Redentor, do Oriente Coelho Neto Maranhão, você está com a palavra, meu irmão. Só liberar o seu áudio aí. Pronto. E aí, meu irmão? Melhorou aí, meu irmão? Estão me ouvindo? Melhorou. Tá. Então, meus irmãos, meus grão-mestres presentes, meus eminentes grão-mestres adjuntos que estão presentes também nessa reunião. A gente fica muito entusiasmado quando vê o nosso irmão Luiz Carlos, né, falando sobre a Ordem Demolei. A gente incentiva aqui em Coelho Neto, estamos tentando aqui reativar nosso capítulo, né, que há tempo passamos aí eu fui um dos grandes incentivadores aqui da Ordem Demolei, e justamente na minha gestão, os garotos completaram seus 17 anos, 19 anos e foram para Teresina estudar. Aí nós ficamos sem um capítulo aqui. E agora a gente fez uma reunião e contamos com o apoio do nosso irmão Luiz Carlos, né, nosso palestrante aí, e a gente está reativando o nosso capítulo aqui em nossa cidade, né? Então eu queria agradecer, né, mais uma vez o nosso irmão Luiz Carlos pelo apoio, nosso irmão Marquinhos, né, e dizer ao nosso grão-mestre Vanner, né, ao nosso futuro grão-mestre também Bonfim, né, meu irmão Bonfim,
que a gente está aqui de pé e a ordem, meu irmão, para a gente poder levantar esse capítulo novamente. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, meu irmão Eliezer Júnior, mais uma palestra brilhante, né? Então a gente fica muito satisfeito. Muito obrigado, meu irmão. Satisfeito. Valeu, meu irmão. Mais algum irmão gostaria de fazer uso da palavra? Pode ficar à vontade. Vou manifestar brevemente aqui. Sim. A gente começou, quando no início da palestra a gente fez as saudações, aí, claro, os irmãos vão entrando ao longo da explanação. Isso, e aí a gente vê que realmente a sala está cheia e tem vários nomes notáveis. Então, eu queria agradecer, até para não perder no raciocínio mais tarde, eu quero agradecer as belíssimas palavras do primeiro a se manifestar, que foi nosso venerável mestre Irã Abif, número 61, e candidato a sereníssimo grão-mestre da Glema, nosso irmão Bonfim, do qual eu sou signatário, com o qual eu estou junto, e um dos motivos que nos une é justamente acreditarmos na Ordem Demolei e termos bons planos conjuntos para a Ordem Demolei. Então, meu querido irmão Bonfim, eu lhe agradeço pelas suas palavras. Tem pessoas aqui perto aqui me assessorando, mandando tchau para você, dizendo que estão aqui acompanhando também, que é o nossos irmãos Rodrigo Brandão, grande secretário de comunicação da Glema e grande orador do Grande Conselho para o Estado do Maranhão, além de meu consultor do capítulo lá do Juventude, e o nosso irmão Marcos Galvão, que é o anfitrião aqui do espaço de onde eu estou fazendo a palestra, que é nosso pastemaster lá da loja Fidelitas e entusiasta. Um abraço aí nos dois. Pronto, vou reproduzir aqui o abraço para o Galvão e para o Rodrigo. Abraço! Deu para ouvir aí. O tio Vâner Marinho, nosso sereníssimo grão-mestre em exercício, eminente grão-mestre adjunto e sereníssimo grão-mestre em exercício do Glema, que é o cara mais apaixonado por Demolei no estado do Maranhão, assim, aquele cara que o coração é Demolei, a vida é Demolei, a alma é Demolei, é o legionário de honra, foi grande mestre da Ordem Demolei em 2009 a 2011, não, 2007 a 2009. Foi grande mestre estadual 2007 a 2009, legionário de honra da Ordem Demolei, nosso tio que pode entrar de capa onde ele quiser, e que é um queridão, ele está aqui presente. Para mim é uma honra falar para o irmão Bonfim, falar para o irmão Vâner, os dois na mesma sessão, assim, eu até posso botar no meu currículo, que eu dei uma palestra que está no Bonfim e o Vâner vou ser mais chamado para outras palestras aí depois dessa. Também o nosso grande mestre estadual da Ordem Demolei, o adjunto, no caso, grande mestre estadual adjunto, nosso irmão André Andrade, nosso Dedé, querido Dedes, maçom, mestre maçom lá da loja Deus, Pátria e Liberdade, número 27, e, como falei, grande mestre estadual adjunto, membro do meu capítulo, peste mestre conselheiro do meu capítulo, chevalier da Ordem Demolei, e meu querido amigo pessoal, que está aqui na sala falando, se manifestou um pouquinho antes e está aqui assistindo a palestra, aumenta mais ainda a honra e aumenta mais ainda a coisa lá do currículo que eu vou colocar, que um dia eu dei palestra para tanta autoridade reunida. Nosso grão-mestre, eminente grão-mestre adjunto lá da grande loja do Piauí, eu acho que até escreveu o que ia precisar se ausentar, mas também saber que tinha mais autoridade aqui aumenta mais ainda o currículo, e ele falou uma coisa fantástica. Nós tivemos aqui um grão-mestre dizendo que não gosta, que fica triste quando vê que ainda tem loja, que ainda tem irmão, que ainda tem potência, que ainda tem Estado. Graças a Deus, cada vez mais são casos isolados, que tratam a Ordem Demolei com desprestígio, sendo que a Ordem Demolei ela é um grande investimento na própria loja e para a sociedade. É uma maneira da maçonaria entregar um garoto transformado para a sociedade. É uma maneira efetiva da maçonaria dizer, olha, tá vendo esse jovem bem aqui? Tá vendo esse cidadão bem aí? Esse homem bem aí? Pois é, ele foi Demolei lá da minha loja. É um trabalho que lá na loja a gente tem um capítulo de Demolei. Isso aí é um diferencial muito grande. Ter ouvido isso do eminente do Piauí também engrandeceu nossa noite. Nosso irmão Cirino, lá da loja de Coelho Neto, meu irmão, estamos de pé à ordem, estamos à sua disposição. A gente quer ver a Ordem Demolei Maranhense funcionando. A gente quer ver os nossos capítulos atuais e os que estão por vir funcionando. E que você precisar, deixe seu irmão, que você precisar do Juventude Fraterna, enquanto presidente do conselho eu posso falar assim, preciso nem falar. Você tem meu telefone, fique à vontade. Nosso irmão, nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Vâner, está com a palavra. Boa noite aí, minha rapaziada do coração. Como é que estão vocês todos aí? Eu queria
antes de falar e cumprimentar as autoridades maçônicas presentes, é dizer que, para o Galvão, o Rodrigo, que estão aí com o Luiz Carlos, e toda essa galera Demolei, que não esqueçam de tomar a sua cápsula Demolei semanal. Porque, para os mais de idade, vamos dizer assim, né, que queiram se rejuvenescer, se espiritualizar melhor e ficar mais moderno e mais ágil, não precisa de botox, não precisa de muita coisa, não. Basta tomar uma cápsula de Demolei todo sábado, pela manhã, que vocês ganharão uma nova vitalidade nas vossas vidas. Então, eu quero cumprimentar todos vocês, meus sobrinhos, meus irmãos, eminente grão-mestre adjunto do Piauí, e veneráveis presentes, e todos os irmãos que estejam aqui nesta sala. É o Luiz Carlos. Engraçado que a Ordem Demolei ela se recicla de uma maneira assim impressionante, porque eu lembro que há pouco tempo atrás me ligou um rapaz chamado Lúcio Portela, querendo saber o que estava acontecendo, que revolução era essa que estava acontecendo na região tocantina com relação à criação de novos capítulos, Lúcio Portela. E hoje a gente vê um Luiz Carlos desse, né, que apareceu há pouco tempo atrás, né, se destacando com palestras muito bem elaboradas sobre a ordem e que nos alegra muito, muito com isso, sabe? E uma alegria latente que vem no meu coração desde que eu conheci nosso irmão Bonfim. Porque meus irmãos Demoleis, eu posso dizer assim, porque eu sou Demolei de alma, nós temos mais um no nosso time. Nosso irmão Bonfim, pelo que eu conversei com ele, ele é mais um que vai se agregar a esse grande exército da Ordem Demolei do Maranhão. Eu senti isso ao conversar com ele, senti isso nos olhos dele, no brilho do olho dele, que ele está estudando, ele está lendo, ele já tem um certo conhecimento e ele ama a Ordem Demolei, né? Que coisa boa, né? Nosso futuro grão-mestre, daqui uns dias, está no comando da nossa grande loja, é mais um personagem do nosso time forte, um craque que vai entrar nesse time da Ordem Demolei Maranhense, né? E é isso. A ordem tem crescido, os capítulos, os priorados, os castelos, os clubes de mães. E assim, cada dia que passa, a gente vai sentindo mais firmeza, vão aparecendo novas lideranças e a gente só se alegra com tudo isso. E eu estou aqui ouvindo vocês. Não sei se o irmão Sérgio vai entrar para falar sobre a Ordem Arco-Íris, não sei se Eliésio realmente fechou. Sim. Vai entrar, né? Tem um problema do fuso horário de Manaus para cá, que é 1 hora, né? Ele já está na sala aí, inclusive. Ele já está? Já. Olha só, que bom. Acabou né? de entrar. Então é isso, ele vai falar sobre a nossa Ordem Internacional do Arco-Íris. Na próxima quinta-feira. Ele vai falar hoje ou só na próxima? Na próxima quinta-feira. Ah, hoje não, né? Não, ele vai só dar uma pré-eleçãozinha aí deixar um gosto de quero mais, e aí na próxima quinta-feira o irmão Sérgio vai dar o show aí sobre Arco-Íris. Tá certo. Mas é importante dizer que foi criada já a jurisdição Tocantins-Maranhão. É uma novidade que eu estou falando para vocês aqui. O irmão Sérgio vai se aprofundar um pouco sobre isso, né? E o nosso deputado da jurisdição é o nosso irmão, Sereníssimo Grão-Mestre Alexandre Brown Modesto, que estava programada a grande assembleia para ser realizada em Porto Franco em novembro. Não sei como é que andam essas tratativas, porque por causa disso tudo, né? Não sei se será possível, né? Mas em Porto Franco, a grande assembleia da Ordem Internacional do Arco-Íris, Tocantins-Maranhão. Quer dizer, a primeira vez que esses dois estados fazem uma grande assembleia, porque sempre era no Paraná, né? E lá que está realmente o foco principal
da Ordem Internacional do Arco-Íris. Mas que bom, nosso irmão Sérgio está chegando. Meus sobrinhos, meus queridos sobrinhos, parabéns, Luiz Carlos, Galvão, um grande abraço, Rodrigo, um grande abraço, todos os meus irmãos demolês e maçons aqui, ok? Valeu, um abraço. Beleza, obrigado, meu irmão Wander, pela colaboração. Nós gostaríamos de ouvir aí o irmão Dias, ou o irmão Cabral, Dirceu. Daniel Santos é o grande mestre, que foi grande mestre do Piauí. Oi, Daniel Santos aí também, já chamei aí. Abraço, querido. O próprio Iargo. Olha, o Rodrigo tá mandando um abraço também. O Rodrigo Brandão tá mandando um abraço para o Daniel Santos também. Acho que são contemporâneos aí, amigos. Eu também replico, mando meu abraço para o Daniel e o Rodrigo manda o dele. Meu irmão Dirceu Iglesias. Boa noite, meus irmãos. Tô vendo que meu mestre conselheiro tá aqui também, o Iargo Franco. Obrigado, Iargo. Só uma parte, é porque eu tô dirigindo e não vou conseguir falar, mas eu tô desde a hora que eu entrei aqui, eu até disse pro LS que eu não ia conseguir acompanhar, eu tinha uma diligência aqui, tô dirigindo, mas liguei aqui no carro e tô acompanhando, mas não vou poder falar agora. Se quando eu parar eu conseguir, ainda tiver acontecendo a live, a gente dá uma palavrinha aí com vocês, tá bom? Mas tô atento. Tranquilo, Daniel, um abração pra ti, viu? Iargo Franco, um abraço, meu mestre conselheiro. Um abraço. Tem mais alguém aqui que eu queria falar, é o Wesley, primeiro mestre conselheiro estadual do Maranhão, em 98. Importante falar, meus irmãos, que a Ordem Demolei, ela sempre funciona em dobradinho. Sempre tem uma liderança juvenil, um garoto, e sempre tem uma liderança adulta, um maçom, um mestre maçom ao lado. Então, por exemplo, no meu capítulo, nosso capítulo lá da Glema em São Luís, a liderança juvenil é o Iargo, que está aqui na sala, Iargo Franco. Ele é o mestre conselheiro do capítulo. Quem é a liderança adulta? Sou eu, presidente do conselho, que necessariamente tem que ser um mestre maçom. Aí nós vamos para o Estado. No Estado do Maranhão, a gente tem o grande conselho da Ordem Demolei para o Estado do Maranhão, com um mestre conselheiro estadual e adjunto, que atualmente é o Pavan, lá de São João dos Patos, Victor Pavan, e o Keiloran, de Balsas, adjunto, e o grande conselho, que tem toda uma diretoria, né? O grande mestre estadual, nosso irmão Marquinhos Santinês, o grande mestre estadual adjunto, nosso irmão André, que está aqui na sala conosco. Aí tem a diretoria, né, que é o grande secretário e adjunto, o grande tesoureiro e adjunto, o grande orador e adjunto. E a nível nacional, a mesma coisa. A gente tem um Supremo Conselho, com o mestre conselheiro nacional e adjunto, que é um garoto até seus 20 anos de idade, e uma diretoria, grande mestre nacional e adjunto, grande secretário e adjunto, grande tesoureiro e adjunto, grande orador e adjunto. Ou seja, sempre a dobradinha de uma liderança juvenil, algum garoto, algum demolei ativo com até 20 anos de idade, e maçons, mestres maçons ali ao lado, dando suporte, orientação, supervisão. Como eu gosto de dizer, sempre falo isso no capítulo, viabilizando sonhos. Sonhe, diga o que você quer fazer na sua gestão, eu estou aqui para viabilizar. Beleza, então a gente passa a palavra aí para o irmão Sérgio Marques, que será o palestrante da próxima quinta-feira. Hoje nós damos início a esse novo conjunto de palestras, de lives sobre as ordens paramaçônicas, iniciando pela Ordem Demolei. E na próxima quinta-feira será a Ordem Internacional Arco-Íris. Irmão Sérgio, gostaria que você desse uma palavrinha aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus sobrinhos. Boa noite, meu sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, em exercício, o irmão Wander. E a todos os presentes, e venerável mestre também, Eliezer. É um prazer estar aqui com vocês. E aqui o tio dirige primeiramente a palavra a vocês. Não façam o que eu estou fazendo. Eu estou no trânsito, dirigindo e conversando com vocês. É porque o trânsito de Manaus é muito complicado, agora mesmo está tudo congestionado aqui. Então, por isso que dá a gente falar, porque o trânsito está parado. Bom, eu sou do estado de Tocantins, moro no Tocantins há 29 anos, né? E aí, há alguns anos, o nosso grão-mestre da Grande Loja do Estado do Tocantins, o irmão Alexandre Brown, nos convocou para ser aí o oficial executivo da Assembleia Arco-Íris, né, do Tocantins e Maranhão. E aí, há dois anos e pouco, a gente está nesse cargo aí, fazendo o possível para atender a todas as assembleias. Hoje, essa
como o irmão Warner colocou, no final do ano passado, a gente conseguiu aí a jurisdição, porque antes a gente era ligado ao Paraná. E para ter uma jurisdição independente, para que seja ligada diretamente à ordem dos Estados Unidos, né, tem que ter pelo menos 5 assembleias ativas. E nós temos 4 assembleias no Tocantins e uma no Maranhão, ativas hoje. E aí, então, nos permitiu angariar esse tributo de ter uma jurisdição. Trabalho exaustivo do nosso grão-mestre irmão Alexandre, que é um apaixonado também pela Ordem Arco-Íris e que há mais de 20 anos vem trabalhando nessa ordem. E conseguimos, então, a nossa jurisdição. E, então, agora, a nossa intenção é fazer uma expansão. E, para isso, a gente solicitou que o irmão Aldiro, de Porto Franco, fosse aí um segundo oficial executivo para nos auxiliar no Maranhão, porque o Maranhão tem muitas lojas maçônicas querendo patrocinar as assembleias, né? Então, já tinha, antes dessa pandemia, nós já tínhamos agendado 2 novas. E com tudo isso que ocorreu, esses planos foram adiados, né? Assim como também essa assembleia que a gente teria em Porto Franco possivelmente será adiada, porque uma grande assembleia, precisa de recursos financeiros e as meninas de Porto Franco não teriam tempo hábil para angariar esse recurso justamente por causa da pandemia, né? Então, tudo isso ocorreu. Mas na nossa apresentação da semana que vem, eu teço mais detalhes e comentários para todos sobre o que é a ordem, né? E o pessoal do Maranhão está de parabéns, porque estão muita gente querendo abrir as assembleias. E, gente, vocês meninos, o tio gosta demais, já participou, já ficou de boca aberta, já chorou em vários capítulos de vocês aqui no Tocantins. Mas as meninas, vocês me desculpem, são lindas, maravilhosas, angelicais, né? Então, o tio aqui é muito apaixonado por elas. Tá bom, meu irmão Elias? Muito obrigado pelo convite, tá? E um grande e fraternal abraço a todos aí presentes. Obrigado. Meu irmão Sérgio, muito obrigado. Nosso palestrante da próxima quinta-feira. E aí, sempre 1 dia, 2 dias antes da palestra, nós disponibilizamos o link. Nós vamos passar a palavra agora também ao irmão Dirceu Iglesias Cabral, grão-mestre adjunto do GOB Piauí, e um vibrador da Ordem Demolei, um dos irmãos que ajudaram a trazer a Ordem Demolei para o Piauí, não é? E parceiro no mundo profissional nosso também, né? Eu gosto sempre de citar isso, mas somos concorrentes no mundo profano, mas não brigamos, tem espaço para todo mundo e somos sempre parceiros, grandes parceiros. Irmão Dirceu, você está com a palavra. Inicialmente, gostaria de saudar todos os presentes, sem distinção de cargo, de patente. Parabenizar esse jovem Eliésio pelo trabalho que vem fazendo nesse período de pandemia, dando oportunidade para que possamos conhecer outros ritos. Também, nesse momento, iniciando uma nova etapa sobre as paramaçônicas. E aqui, em especial, eu abro uma coluna para dizer que eu faço parte da ordem, como você falou, desde 98, quando foi fundado o capítulo Guardiões do Piauí. E eu queria contar aqui uma historiazinha, assim, uma comparação, que não sei se alguns irmãos sabem, mas a maçonaria maranhense ela foi responsável pela implantação, pela fundação da maçonaria piauiense. Os irmãos vieram lá de São Luís e fundaram aqui no Piauí Caridade Segunda, a loja mais antiga do Piauí. Quis a história, quis o destino, que em 98, os meninos lá de Imperatriz, eu ouvi falar que tem um mestre conselheiro aí, a partir de 98,
Eu não sei se ele estava nessa turma na época, se ele fazia parte dessa equipe. E vieram... Tô aqui, meu tio. Quem é? Sou eu, Wesley. Tive o prazer de estar aí em Teresina, a época aí. Que bom, rapaz, que bom. Que bom. Um abraço, obrigado pela lembrança. Você fez, olha, você plantou aqui uma semente que hoje está dando bons frutos. E eu tive a honra de estar nesse momento junto com o irmão Meidinha, que foi o primeiro oficial executivo. Nessa época iniciou também, na Aldemolei, 2 filhos meus, um deles continua até hoje, até maçom, que é o Tiago Iglesias, foi grande mestre do Piauí também, eu também fui. Mas, assim, eu, desde o começo, acreditei na Aldemolei. Acreditei, acredito. E eu passei aquela fase da turbulência, na época já era grande mestre, em que houve a divisão Supremos. Aquilo me doeu muito, porque, como grande mestre, obedecendo a ordem do Supremo Conselho, tínhamos que separar os sobrinhos. Tinha outro capítulo para o do Supremo. Enfim, foi algo muito terrível que eu tive essa experiência terrível que eu tive. Mas, assim, na época, eu sempre dizia, na época, em 2003, mais ou menos, que a Aldemolei era o futuro da maçonaria. Hoje, já muda de discurso. É a presente. A Aldemolei, hoje, é presente da maçonaria. Porque nós, hoje, temos no Piauí dezenas de demoleis que ocuparam o cargo de venerável, estão ocupando. Um exemplo aqui é o Daniel, que está aqui presente. O Daniel eu tive a satisfação de trazer para o Aldemolei. Então, eu sempre falei essa questão. E, desde o começo, meus irmãos, eu vim trabalhando para deixar a Aldemolei para os demoleis. O que quer dizer o que é isso? Hoje, na Aldemolei, no Piauí, a maioria dos cargos são ocupados por jovens oriundos da Aldemolei. Então, nós fiz um trabalho de que os irmãos, os sobrinhos, pegassem a experiência para um dia assumir a Aldemolei. E hoje eu estou aqui em stand-by. Continuo na Aldemolei, mas deixando espaço para os jovens assumirem, como estão fazendo. Como está fazendo agora no Maranhão, Eliésio, com o Luiz Carlos, hoje maçons. Então, eu me sinto hoje feliz, realizado, por ter visto aquela semente que foi plantada em 98, dar bons frutos. E tenho certeza que, agora com a união, vai crescer muito mais ainda. E eu peço aos irmãos do Maranhão que continuem incentivando a Aldemolei, porque realmente é um trabalho belíssimo feito pela maçonaria. Então, mais uma vez, Eliezer, parabéns pelo trabalho. Me desculpa aí eu não ter participado mais vezes, mas eu tenho quase diariamente reuniões nas lojas. Às vezes, de repente, me ligar do Rio, olha, tem uma live hoje com o Soberano, com o Múcio, ou alguma loja. Enfim, eu passo quase que toda semana tem uma reunião para mim, diariamente. Então, infelizmente, eu não tenho participado mais vezes da Higino Cunha. Mas tenho acompanhado o trabalho seu. Mais uma vez, parabéns aí. Parabéns a todos que estão participando dessa live. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. É o mínimo que nós poderíamos fazer nesse isolamento social. Era o mínimo que nós poderíamos fazer, seria nos reunir, tentar reunir os irmãos dos mais diversos orientes para conversar sobre maçonaria, agora conversar sobre nossas ordens paramaçônicas. A gente agradece o carinho da amizade, né, de todos os irmãos, todos os sobrinhos, né, nessa noite. E a gente pergunta mais uma vez, o irmão Máriton pediu novamente a palavra. Irmão Máriton.
Ô, meu irmão. Você pediu a palavra Irmão, novamente aí. Desculpe aqui, meu irmão. É que eu tô aqui com o netinho aqui, Muito mas bem. meu netinho está um pouco adoentado, eu mexi aqui um pouco aqui e levantou a mão. Mas é só parabenizar aí pela palestra, né? Parabenizar a presença de todos os irmãos. E estamos aqui ouvindo atentamente e na vontade de restabelecer o nosso capítulo também, né? Parabenizar mais uma vez você pela essa excelente palestra, viu, irmão? Muito obrigado. Estamos juntos. Uma boa noite aí a todos os irmãos. Beleza. Irmão Vânia pediu a palavra novamente também. Irmão Vânia. Meu sereníssimo irmão Vânia. Eu vi ele levantando a mão mais uma vez aí. Enquanto o tio Vânia se manifesta aí, acho que a tia Adriana, ela é da diretoria nacional dos clubes de mães e amigos. Ela está aqui na sala, não sei se ainda está. Tá aí na sala. Tia Adriana Gonzalez, Venha, da diretoria nacional. Sobrinha. Tia, né? Tia Adriana. Tia, né? Tia Adriana. Se quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. Prestígio muito grande para a gente ter a senhora aqui, viu, tia? Maranhão avançando, né? Com os clubes de mães. Timon já está com o seu. Né? Depois dessa pós-pandemia, com certeza, nosso capítulo e nosso clube de mães serão assim reativados com força total, né? O irmão Vânia teve um probleminha, mas ele está voltando aqui. Beleza. Irmão Vânia, você quer de novo a palavra? Isso. Eu queria só, porque eu não tenho muita habilidade ainda nessa ferramenta, eu esqueci de citar aqui esse gigante Wesley Serra, da Ordem Demolei, nosso irmão hoje, né? Que ele está aí, e eu não citei ele como um dos baluartes de toda essa história da grande Ordem Demolei do Maranhão. Então, meu irmão Wesley, parabéns por tudo que você fez, por tudo que você continua fazendo. Você é um grande palestrante sobre a Ordem Demolei. Eu tenho muito orgulho de ser seu irmão, de compartilhar isso com você. O pai, que foi meu contemporâneo de maçonaria, né? Hoje eminente grão-mestre, adjunto do GOB do Maranhão. Então era isso. Queria dar um abraço no Wesley, carinhoso, dizer que ele é uma das pessoas que eu mais admiro dentro da Ordem Demolei do Estado. E você, Eliésio, pela sua iniciativa brilhante de promover tantas palestras. Olha, nessa época que a gente não consegue ver muita coisa fora de casa, é impressionante como a gente conseguiu aprender tanta coisa, ter novos conhecimentos a respeito da Ordem Demolei, maçonaria e tudo mais, né? Todos os ritos. Então, é louvável a sua atitude de fazer isso, né? E aí de Timon, partindo de Timon, para todo o Maranhão, para todo o Piauí, para todo o Brasil. Cursos diversos, ritos diversos, né? E que você continue, né? Ainda tem muita coisa para ser explorada, porque a gente, infelizmente, ainda não pode se expor, não pode ainda participar das reuniões templárias. E você está fazendo um papel muito especial para a maçonaria, para a Ordem Demolei, para as coisas maçônicas em geral, né? E vamos em frente. Wesley, um grande abraço. Dê um abraço no seu pai. Eu tive o prazer de falar com ele esses dias. Ele disse que quer que a gente se encontre para fazer uma foto, nós dois juntos. Dois adjuntos da Glema, um adjunto da Glema e outro do GOB, do interior do estado do Maranhão, né? Isso é muito verdade, importante. Obrigado. Valeu? Grande abraço. Um abraço a todos os presentes e que fique com Deus e vamos nos cuidar, todos nós, nossa família. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Nosso sobrinho e irmão Wesley Serra pediu o uso da palavra. Fique à vontade, meu irmão. Bem, boa noite a todos. Agradecer as palavras aí do tio Vânia, a palestra do tio Luiz, toda a iniciativa, né, desse encontro virtual. Então, eu sou membro fundador aqui do capítulo Wagner de Imperatriz, né, sou iniciado desde 1994,
Hoje eu tenho a honra também de ter um filho, né, que é Demolei, ele tem 15 anos, né, eu faço parte do Conselho Consultivo, como o tio Vanner falou, sou filho do grão-mestre adjunto do Grande Oriente, né, do Brasil, aqui do Maranhão, e a gente nasceu e cresceu numa família maçônica. E isso não foi nenhum óbice para a gente achar, como o tio Luiz falou logo no início, que ao convite, né, para minha pessoa de fazer parte da Ordem Demolei, o nome, eu lá com meus 14 anos, já não me soou muito agradável. Eu tive que confiar no meu pai dele e dizer, olha, se fosse uma coisa ruim, eu não ia chamar você. Eu fui com muito medo, eu confesso, né? Mas basta escutar toda essa história, como o tio Luiz falou, com muita riqueza de detalhe, para você se apaixonar e ser um eterno defensor, né, de toda a Ordem Demolei, de todos os seus irmãos. Há poucos dias, eu tive a honra de receber um título das mãos do Grande Conselho do Maranhão, de consultor do ano, inclusive do qual faz parte e organiza o Luiz Carlos como grande conselheiro, e fica meu registro aqui de toda a humildade, né, dele. Sou muito fã dele, eu perguntei quantas vezes ele recebeu esse título, ele, para minha surpresa, falou que ainda não tinha recebido, e isso me deixou muito lisonjeado, porque eu acho que ele é merecedor desse e de muitos prêmios que ele, na sua inteligência, não almeja, porque ele faz por amor, mas fica meu registro aí e votos de muito sucesso. Obrigado pela oportunidade de participar dessa reunião. Um abraço. Valeu, meu irmão, muito obrigado pela colaboração. Mais algum irmão ou sobrinho gostaria de falar para a gente poder encerrar esse momento, não é, inicial das lives sobre as ordens paramaçônicas, não é, hoje em especial sobre a Ordem Demolei. Nós temos aí na sala o irmão Manuel, do Oriente de São Paulo, sempre presente. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. Não perde uma, né? Temos vários cadeira cativa aí, irmão Policarpo, outro gigante aí da maçonaria piauiense, né? O Java, nosso sobrinho lá de Grajaú, parte mestre conselheiro, né? Muito obrigado pela presença, meus irmãos, meus sobrinhos. Pois bem, então, na próxima quinta-feira, a nossa palestra vai ser sobre a Ordem Internacional Arco-Íris. E para os irmãos, fica o convite, nos próximos dias, a partir de amanhã, nós vamos começar a divulgar o primeiro seminário virtual Dia do Maçom. Então, dia 20 de agosto é o Dia do Maçom, e no dia 22, que é um sábado, a partir das 14 horas, das 14 às 16, nós iremos realizar, em parceria com a loja Cavaleiros da Luz Trisdelense, do Oriente de Trisdela do Vale, Maranhão, e com a loja Ostilich, do Oriente de São Luís, né? Então, as três lojas juntas irão realizar esse seminário, que nós teremos duas palestras muito interessantes, uma pelo irmão Mauro Lerai, que é venerável mestre da loja Ostilich, nosso grande secretário das Relações Exteriores adjunto, a nossa Glema, irá falar sobre maçonaria, geração milênio, e o nosso secretário-geral da CMSB, irmão Cassiano, irá também ministrar a palestra Maçonaria pós-coronavírus. Então, são temas pertinentes, são temas necessários, que nós precisamos estar antenados, conectados, de como a maçonaria está se comportando nesse momento e como irá se comportar. Isso também reflete nas ordens paramaçônicas. Então, de já fica o nosso convite para o dia 22 e para a próxima quinta-feira, a Ordem Internacional Arco-Íris. A gente conta com a presença de todos. Muito obrigado. Tenhamos todos um finalzinho de semana, um restinho de semana em paz e um bom fim de semana, um bom descanso nessa noite. Que o grande arquiteto do universo nos ilumine, nos proteja contra todo o mal. Um beijo no coração. Muito obrigado, meus irmãos. Amém, querido. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Irmão Luiz Carlos, eu falei lá quando ele encerrou, mas agora a gente fala de forma mais abrangente, né? Irmão Luiz Carlos, um parceiro de todas, às vezes
não dá para ele estar presente, mas sempre nos ajudando na divulgação, formatando alguma coisa, indicando um palestrante. Então, vários palestrantes foi o irmão Luiz Carlos que nos indicou. Nosso muito obrigado, viu, irmão Luiz Carlos? Você é um outro gigante nosso aqui do Maranhão. Um beijo no coração. Outro, querido. Sempre a ordem.